Quem é que quer falar agora? É, Lua, que ela tá Cadê ela? colocando o slide. Cadê ela? Eu vou tirar Calma. então Vocês estão vendo a aqui. tela, pessoal? Não, não dá pra ver, Lu. Pessoal, Foi, Pronto. foi. Quem é que vai falar primeiro? A Cauane? Isso. Então, o tempo de vocês começa agora. A gente vai falar sobre o contrato de engenheiro, né, e as suas aplicabilidades. Então, o contrato de engenheiro, ele não é previsto no Código de 2002 e ele se confunde muito com o contrato de empreitada, né? Só que a diferença entre esses dois é que o contrato de engenharia, que pode ser traduzido livremente para contrato de engenharia, ele prevê ali não só a construção, né, do projeto, mas ele prevê também a análise do projeto, o acompanhamento das instalações, e ele entrega, né, a construção, o empreendimento, enfim, o que quer que tenha sido ali naquele trabalho já pronto, né? Esse contrato, ele foi amplamente utilizado após a Segunda Guerra Mundial, né? A partir de 1945, os países europeus eles precisavam de uma forma de se modernizar e de se reestruturar no período pós-guerra, né? Então, a gente começa a ter esse tipo de contrato para a construção de hidrelétricas, para construções na construção civil, inclusive para áreas de TI, né? Hoje, ela é utilizada mais para, por exemplo, a construção de hidrelétricas. Quando nós tivemos a Copa aqui, os estádios eles foram construídos mais ou menos ali nessa perspectiva do contrato de engenheiro. E infelizmente nós não como já preconizado, nós não temos no Código de 2002, né? Esse contrato estabelecido, né? E aí o contrato de engenharia ele faz parte de um escopo de 3 contratos, que é o engineer, o procurement and construction, que é a engenharia, a compra e a construção, né? Então ele cuida desses 3 trabalhos, que é o que a gente chama de contratos de EPC, né? E aí a gente não tem assim uma doutrina muito pacificada, né? Os estudos são bem parcos. E o que a gente tem aqui que eu achei mais completo foi a definição de Orlando Gomes, né? Ele fala que o engenheiro é um contrato a fim de obter-se uma indústria construída e instalada, né? Desdobra-se em fases características, que é a de estudo e a de execução daquele projeto, né? Então, obriga-se a empresa de engenharia a apresentar o projeto para a instalação da indústria, a dirigir a construção de suas instalações e a pô-las em funcionamento, entregando-as nessas condições a outra parte, que, por sua vez, se obrigará a pôr todos os materiais e máquinas à disposição da construtora e a lhe pagar os honorários ajustados e a reembolsar as despesas. Então, é basicamente isso, né? E aí agora a gente vai adentrar um pouquinho mais sobre a natureza jurídica do trabalho, do contrato, perdão. Natureza jurídica. O contrato de engenheiro é um contrato atípico, pois não se enquadra em qualquer das espécies contratuais disciplinadas pelo Código Civil, podendo ser um negócio jurídico válido, desde que se observe os ditames do artigo 104 do Código Civil. Ele também é considerado misto por abarcar diversos contratos típicos, sendo uma espécie de empreitada especial. Apesar de ser típico, ele é reconhecido socialmente por profissionais da área da infraestrutura. O contrato de engenharia decorre de contratos tipos, modelos, elaborados por órgãos internacionais. Porém, eles constituem somente uma base para a referência das práticas usualmente aceitas em determinadas localidades e setores da economia. Quanto à classificação, o contrato de engineering ele é empresarial, bilateral, oneroso, comutativo, consensual, ele é principal, pois sua validade e eficácia não depende da celebração de qualquer outro contrato. Ele é pessoal, na medida que ele é relacionado com a alta qualificação técnica exigida por parte do contratado, o que limita sobremaneira as possibilidades de escolha pelo contratante, porém não afasta a possibilidade da parte contratada realizar uma subcontratação de terceiros
e ele é de execução diferida no tempo. Com o empreendimento concluído, será entregue pelo contratado ao contratante em um momento posterior ao da celebração de contrato. Quanto à tipologia, existem duas modalidades de contrato, que são ela, o consulting e o comercial. No comercial, a sociedade de engineering controla e eventualmente executa seu projeto. Já no consulting, o modelo de contrato da empresa de engenharia obriga-se, perante ao cliente, a atuar como uma conselheira técnica, estabelecendo os planos e especificações do projeto, examinando as propostas dos empresários e fornecedores que executarão os trabalhos, assim como inspecionando e supervisionando esses trabalhos. Todos eles em troca de um preço, traduzindo dessa forma uma obrigação de meios. O Consulting Engineering subdivide-se em 3 fases. A primeira é o levantamento e análise, que é o estudo de viabilidade do projeto, o estudo do mercado, pesquisa e seleção de fornecedores, a identificação dos recursos disponíveis, o financiamento e análise de custo. A segunda fase é o projeto, que é o desenvolvimento do projeto preliminar em si. E a terceira é a organização e gestão, que é o relacionamento entre as partes contratantes, a administração pública e os fornecedores, elaboração de contratos com terceiros e resolução de problemas, supervisionar a instalação, os seus progressos, o controle de custos, as necessidades e alterações do pormenor e também os testes de verificação de partida, funcionamento, testes finais. E, por último, ocorre a seleção de pessoal a participação na gestão durante o período da garantia. Agora nós vamos ver as diferenças do contrato de engineering e de empreitada e também de outros contratos afins. Vou tratar aqui sobre os contratos, a diferença do contrato de engineering com o contrato de empreitada e o contrato de engineering com o contrato de know-how. Por exemplo, o contrato de engineering, ele assemelha-se muito com as modalidades contratuais e por elas assim não se confundem. Mas o contrato de engineering e o contrato de empreitada possuem características similares, mas o que iguala esses dois contratos é a consecução da obra. Muito se discute que o EPC e o contrato de empreitada, elas se assemelham, mas eu vou citar aqui algumas diferenças com a tabela justamente já aqui postas, que o contrato de empreitada, ela está justamente já está justamente identificada no direito civil. Já o contrato de IPC, como ele é atípico, ele não tem ainda ele não está justamente na legislação. Então, nesse caso, é justamente mais acertado para poder se fazer as regras do contrato de EPC. Por exemplo, no contrato de empreitada, o material ele é opcional. Já no EPC, o material ele é incluído. O projeto, por si só, no contrato de empreitada, é a execução obrigatória, que está contida no artigo 610, parágrafo 2º do Código Civil. Já no EPC, o projeto da execução ele é obrigatório. A alteração do projeto no contrato de empreitada, em regra, depende da autorização do dono da obra. Já no EPC, a alteração do projeto que não reflita em preço, em performance, não interferem no contrato. O risco de execução, por acaso, na empreitada, é por conta do dono da obra em financiamento com a mão de obra, que está justamente elencado no artigo 612. Já no EPC, o risco do EPCista, salvo disposição, é específica. Já o aceite da obra, o pagamento presume o aceite. Já no EPC, o aceite depende do atendimento da formalidade contratual. A denúncia dos vícios e defeitos no contrato de empreitada é 30 dias após a medição da obra. Já no EPC, depende de estipulação das partes, que raramente é menor de que 12 meses. Essas são algumas diferenças acerca do contrato de engenharia com o contrato de empreitada. Já o contrato de know-how são distinções são institutos totalmente distintos. Nesse caso, o contrato de know-how transfere-se à tecnologia, enquanto o contrato de engenharia ela se aplica à tecnologia. O contrato de know-how tem por objeto a transmissão de informações tecnológicas preexistentes e não reveladas ao público, e sim mesmas consideradas, na forma de cessão temporária ou definitiva de direitos, para que o adquirente as utilize por conta própria, sem que o transmitente intervenha na aplicação da tecnologia cedida ou garanta o seu resultado. Já o contrato de engineering, os serviços têm por objeto a execução de serviços que pressupõem, por parte do prestador, uma tecnologia a qual, porém, não se destina a ser transmitida, mas meramente aplicada.
No caso concreto, mediante ideias, concepções e conceitos baseados no estudo pormenorizado de projeto. Esses só foram alguns das diferenças assim mais que decidi focar aqui nessa apresentação. Tem outras, mas as principais, geralmente levantadas por doutrinadores, são essas. Agora, eu vou passar para a minha colega que vai tratar sobre as cláusulas do contrato de engineering, para as respostas aqui para vocês. Bom, é comum que nós encontremos diferentes e vastas e muitas cláusulas nesse contrato de engenheiro. Desde das cláusulas mais básicas, como objeto, preço, prazo, até algumas cláusulas mais específicas, como, por exemplo, a inclusão de um projeto básico e consolidado, garantias técnicas, algo sobre gerenciamento da obra, sobre treinamento, enfim. Aqui nós vamos focar em algumas dessas tantas cláusulas. Trazendo primeiro a cláusula de objeto, além de ter que seguir aquilo que dispõe o nosso Código Civil sobre objeto lícito, possível, determinado ou determinável, por ser um objeto complexo, é de boa técnica detalhar ao máximo esse escopo contratual. Esse escopo contratual ele pode conter, por exemplo, levantamentos topográficos, hidrométricos, batimétricos, estudos hidrológicos, estudos hidráulicos, ensaios tecnológicos e afins. Por isso é comum, inclusive, o uso de anexos para melhor descrever esse objeto. E é comum na consecução do objeto os SLAs, que são Service Level Agreements. Em relação ao local de empreendimento, que é também um ponto específico aí desse contrato, a contratada, antes de aceitar realizar as obras de engenharia, ela deve estudar e analisar onde será ali construída aquela obra. Então, ela precisa declarar em contrato, ter tomado conhecimento da natureza, das condições climáticas do local, das condições hidrológicas, enfim. Então, ela precisa dar esse aceite em relação ao local em que será construído o empreendimento. Em relação às obrigações da contratante, ela pode ser modulada, essa cláusula, entre as partes, e figuram geralmente o cumprimento de todas as leis e regulamentos, a necessidade de aprovação de autorizações, de registros, pagar pontualmente, comunicar à contratada o recebimento de notificações, envidrar os esforços possíveis e necessários à consecução também ali daquela obra. Em relação às obrigações da contratada, além, por exemplo, da obrigação já citada de estudo e de análise do local em que a obra vai ser construída, algumas peculiaridades que nós trazemos aqui, por exemplo, é a responsabilidade da contratada por todos e quaisquer recursos, conhecimentos, tecnologias, metodologias, serviços de engenharia, obras civis, construções, o fornecimento de itens de consumo, de energia elétrica, de água e combustíveis, materiais, peças, equipamentos, ferramentas, além de assumir a integral responsabilidade pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciária, civil e afins. Em relação ao prazo, o cronograma ele deve ser seguido rigorosamente pela contratada, uma vez que o atraso ele pode acarretar em elevados prejuízos à contratante em virtude da magnitude do objeto. Para incentivar esse atraso, e aí também um ponto especial aí desse contrato, é comum que haja o pagamento de uma multa, o estabelecimento de uma multa em caso de atraso, e também um estabelecimento de uma bonificação caso haja um adiantamento dessa entrega. Em relação ao preço e as condições de pagamento, o preço ele deve ser fixado em contrato e ele pode ser pago em algumas modalidades. Ele pode ser pago depois da construção, ele pode ser pago por marcos físicos, por marcos temporais, por marcos físicos e temporais ou por medição. O preço ele também pode ser global ou por etapa concluída. Outra peculiaridade é o financiamento. Como a consecução desse objeto é uma consecução complexa, ela costuma requerer investimentos vultuosos. Nesse sentido, a cláusula de financiamento ela tem como objetivo o comprometimento da contratada de fornecer a documentação e as condições necessárias para que a contratante consiga acesso ao financiamento. Então, por exemplo, para obter financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, é exigido que ao menos 80% dos equipamentos utilizados em obra sejam de origem nacional. Nessa cláusula, por exemplo, pode-se estipular que a contratada precisa assumir a obrigação de utilizar ao menos 80% do maquinário como maquinário nacional. Por fim, aqui, entre as cláusulas que eu vou expor,
a mutabilidade. Então, alguns doutrinadores, e aí trazendo, por exemplo, o Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues, defendem que, por ser um contrato de longa execução, seria interessante dispor em contrato uma cláusula de mutabilidade em que é possível que as condições sejam ajustadas em virtude de alteração no mercado, alteração nos preços, alteração nas condições contratuais. Isso poderia ali ser reajustado, revisto entre as partes. Em continuação... Então, gente, eu vou falar sobre as outras cláusulas, né? É importante falar sobre a cláusula dos seguros também, que é uma das maneiras mais utilizadas para abrandar os riscos decorrentes de um empreendimento. Sendo assim, o procedimento é contratar uma seguradora para que sejam asseguradas, autorizada e permitida para que sejam seguradas pessoas, edificações, materiais, equipamentos, serviços, enfim. A cláusula de fiscalização, ela tem a finalidade de garantir o correto e desejado progresso da construção do empreendimento, e se este está se atentando aos cronogramas certinhos de implantação. Por conta dela, o contratante tem o direito de fiscalizar a obra, de conduzir, de examinar toda a realização dos serviços e dos fornecimentos envolvidos. Bom, já a cláusula do período de garantia, ela tem o intuito de atenuar possíveis inadimplamentos, atraso na entrega da obra, e existe do contratado coisas como fiel cumprimento, execução, adiamento do pagamento, retenção. Acerca dela é importante falar que ela também se refere à possibilidade dos equipamentos ou materiais necessitarem de reparação ou de substituição, né, enquanto vigente esse período de garantia. Bom, o contrato também, eu vou falar por ato, tem cláusulas de perdas e danos, limitação de responsabilidades, são cláusulas mais gerais que em todos os contratos. Sobre a cláusula de acordo com as cláusulas de suspensão no contrato de engenharia, via de regra, caso haja necessidade, o contratante terá direito de suspender temporariamente a execução do empreendimento, mas mediante notificação prévia por escrito ao contratado, uma especificação. Sobre as hipóteses de rescisão, nos contratos de engenheiro, é difícil prever todas as hipóteses de rescisão por conta da natureza do contrato, é um contrato de longa duração, execução diferida, então é impossível enumerar taxativamente tudo que pode ocorrer durante a execução. Então, não se possibilita a rescisão contratual por qualquer motivo. Nesse caso, geralmente se aplicam os artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, com a devida cautela e sempre de acordo com o princípio do pacta sunt servanda. A cláusula de força maior, ela apresenta-se como uma cláusula bem delicada e embaraçosa nos contratos de engenharia, uma vez que os acontecimentos extraordinários sempre prejudicam, né, o cumprimento do cronograma e a entrega do contrato. E, por fim, a cláusula da solução de disputas, ela tem a finalidade de dar às partes a oportunidade de estabelecer se os eventuais conflitos decorrentes do contrato de engenharia vão ser resolvidos pelo meio de arbitragem ou pelo poder judiciário. Sobre o tourniquet, professor, que você perguntou, é a teoria de rodar a chave. O projeto de engenharia propõe essa modalidade, ou seja, a obra ela é entregue completa apenas para que o contratante possa colocá-la para funcionar e zelar a partir do fim da construção. Ok, pessoal, o tempo se esgotou já, ok. Eu fui fazendo algumas perguntas aqui, já tem gente da outra turma também, e vocês têm prova agora, né, Cauane? Então, as perguntas que estão aqui, por favor, respondam no grupo da gente, do WhatsApp. Ok? Eu gostei do trabalho de vocês, por dar esse feedback. É um tema muito interessante também. É um contrato que, embora tenha alguma coisa já publicada no Brasil, não só artigos, como alguns livros, ainda é pouco explorado, até por conta dos valores, né, dos contratos mesmo que ocorrem, que são de elevada monta, então são poucos contratos. Não é um tema que vocês poderiam, como eu coloquei aqui também no chat, avançar com eles, tá bom? Então respondam, por favor, no grupo do WhatsApp, e quem tiver qualquer pergunta para os dois grupos poderá fazer também através do grupo do WhatsApp. Eu vou ler o trabalho de vocês e vou eventualmente sugerir algumas coisas e, se vocês quiserem, poderão adotar essas medidas que eu posso eventualmente propor e me mandar uma versão definitiva, ok?
ok? Como eu disse, para mim, eu dou uma nota preliminar para vocês, o trabalho escrito, a nota da apresentação, eu já tenho, fui fazendo as minhas anotações aqui. E é isso, gente. Obrigado, estou de parabéns aos dois grupos, os temas foram bem abordados, dentro do limite temporal que foi estabelecido, e agora examinar a parte escrita, e já deixei registrado aí minha sugestão para que vocês possam refazer essa apresentação com um vídeo mais estruturado. Acho que vocês se aproveitam disso e todos nós nos aproveitamos também. Tá certo? Obrigado, gente. Agora, Obrigada, professor. professor. Tá bom. Oi, professor, bom dia. Obrigada, professor. Bom dia.